Olá, pessoal. Eu cheguei para a nossa oração da madrugada, graças a Deus, e estou aqui para poder orar, falar com o Senhor nosso Deus. Esta madrugada vai continuar no Salmo 110. Como é rico o Salmo messiânico de número 110. O Salmo glorioso. Vou fazer a leitura dele. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água, na torrente passará de cabeça erguida. Eu vou orar com ênfase no versículo de número 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahvé jurou e não voltará atrás. O Deus da aliança fez juramento a si mesmo, porque não há ninguém acima dele a quem possa jurar. Ele jurou por si mesmo e o seu juramento não volta atrás. Você, meu filho, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos para o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis vai nos ensinar. Gênesis capítulo 14 vai nos ensinar o que é esta ordem de Melquisedeque, o que é e quem é o Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, verso de número 18. Eu vou ler o texto para facilitar nossa compreensão, nosso entendimento. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse texto de Gênesis capítulo 14 é um texto chave no entendimento de Cristo, no entendimento do Messias, no entendimento da obra da redenção, no entendimento da cristologia, a teologia que estuda sobre a pessoa de Jesus Cristo. Este texto é chave e ele é mencionado. Melquisedeque é mencionado por Davi lá no Salmo 110. Quem é Melquisedeque? E quando foi que ele apareceu? Qual o contexto que ele surgiu? O contexto é o seguinte, pessoal. Ló, que havia sido levado quando alguns governantes da época, alguns governantes invadiram a região de Sodoma e Gomorra e levaram, inclusive, o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, que lá morava, levaram prisioneiro, cativo, por toda a riqueza que Ló possuía. Também levaram pessoas importantes de Sodoma e Gomorra, e saquearam todos os bens daquela cidade ou daquelas cidades. Abraão então se preparou seu pequeno exército e foi ao encalço aqueles governantes
que ainda estavam voltando com toda a riqueza e com as pessoas que levaram prisioneiras de Sodoma e Gomorra. Abraão então foi para a guerra, foi para a luta, foi para o enfrentamento, o conflito, foi resgatar o seu sobrinho. E aconteceu que ele saiu vitorioso, venceu aqueles governantes, aqueles reis, pelo menos 5 reis. Abraão saiu vitorioso na batalha, o pequeno exército de Abraão venceu o exército maior daqueles 5 reis, trouxe de volta o seu sobrinho, e juntamente com os resgatados de Sodoma, e quando ele está voltando, cheio de alegria com a vitória, absolutamente vitorioso, quem vem ao encontro dele, ou quem vai ao encontro de Abraão? Melquisedeque. E as informações sobre Melquisedeque são as seguintes: rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha que coisa extraordinária. Ele foi ao encontro de Abraão e levou pão e vinho. Rei de Salém, Melquisedeque era rei de Salém. E trouxe pão e vinho. Ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote. Ele abençoou a Abraão, dizendo assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo que lhe deu Abraão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E Abraão, então, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó e os seus 12 descendentes formaram as 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos, uma delas, a tribo de Levi, foi separada por Deus para o serviço do santuário, o serviço do tabernáculo, incluindo os sacerdotes, aqueles que exerciam o serviço de sacerdócio do tabernáculo. A tribo de Levi foi aquela escolhida por Deus para executar o serviço religioso na nação de Israel. E olha que mistério, como a palavra de Deus é cheia de mistérios, mas mistérios que podem ser entendidos e revelados por nós que lemos as Sagradas Escrituras com temor e tremor diante de Deus, procurando a verdade, a correta interpretação e entendimento, para que possamos vivê-la, para que possamos aplicar nossa própria vida corretamente, não deturpada, não adulterada, e também aplicar na vida daqueles que nos ouvem. Jesus Cristo não veio da ordem da árvore genealógica de Abraão. O sacerdócio de Cristo não veio de Abraão, não veio de Isaque, de Jacó, não veio da tribo de Levi. Um dos filhos de Jacó foi Levi, e dele formou uma tribo, formou um grande povo. E aquela tribo foi separada por Deus para o serviço religioso. E Jesus Cristo não veio desta ordem levítica, araônica. O sacerdócio de Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, e Davi escrevendo diz isto, exatamente como nós lemos no versículo de número 4, o Senhor jurou que não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, o Salmo 110, verso 4. Você é sacerdote para sempre, meu filho, não segundo a ordem arônica, a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque.
E isso faz toda a diferença na obra da redenção realizada por Jesus Cristo e faz toda a diferença no entendimento de quem Cristo é. É por isso que os judeus não entendiam. É por isso que, quando Jesus Cristo veio, ele foi muito rejeitado pelo seu povo, pela sua nação. Ele não era sacerdote, ele jamais foi e jamais será sacerdote, segundo a ordem levítica aarônica. Jesus Cristo é para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa ser Cristo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque também era rei e sacerdote, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei e sacerdote. O que significa ser rei e sacerdote? Enquanto rei, ele é homem. Jesus Cristo é homem. Enquanto sacerdote, ele é Deus. Jesus Cristo, no exercício de governante, fala de Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, no seu serviço de sacerdote, fala de Jesus Cristo divino, Jesus Cristo Deus. Jesus Cristo é aquele que detém o poder absoluto, absoluto do governo. Ele é o governo absoluto. Ele é o rei. É aquele que governa absolutamente. Vou falar disso posteriormente, na oração da madrugada posterior, vou falar sobre o já e ainda não. Jesus Cristo já é rei, mas ainda não assentou no trono, à semelhança de Davi, que determinado tempo da sua vida ele era rei, mas não reinava de fato porque ainda não havia se assentado no trono para reinar. Jesus Cristo já é rei, mas ainda não. Mas Jesus Cristo é sacerdote. E como sacerdote, ele sempre está no serviço sacerdotal. Este texto de Gênesis capítulo 14, o encontro de Melquisedeque, é um texto chave para o entendimento do Salmo 110 e de outros textos das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, louvando a Deus pelo que o Senhor Jesus Cristo é, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem aarônica. E na prática isso vai fazer toda a diferença. E na eclesiologia, e na forma da igreja ser, isso vai fazer toda a diferença. E na prática, na vida real, vai fazer toda a diferença. E na vida pessoal de cada cristão, isso também vai fazer toda a diferença. No final das contas, muda tudo, muda tudo. Se o sacerdócio de Jesus Cristo fosse segundo a ordem levítica, mudaria tudo, 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 assim como é na prática as igrejas que seguem este ensino, esta doutrina do sacerdócio segundo a ordem levítica. Ó, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu louvo o Senhor, porque o Senhor é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o Senhor. Na prática, é totalmente diferente. Na prática, os cristãos que vivem esta fé, esta realidade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque na pessoa de Jesus Cristo, é completamente diferente, porque eles não são hierárquicos, eles não estão subordinados a uma hierarquia denominacional, não. Eles não têm hierarquia, eles não são episcopalistas, eles não têm hierarquia sacerdotal, não tem, porque eles vivem debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque.
Ó Pai Santo, no nome de Jesus Cristo eu oro pelos meus irmãos, pela igreja israelizada, pelas igrejas que adotam o sistema sacerdotal baseado no sistema sacerdotal levítico, inspirados naquele modelo sacerdotal. Ó Deus, tenha misericórdia de tais denominações, de tais igrejas, de tais líderes, de tais teólogos que assim adotam esta visão de mundo, este comportamento padrão. Pai Santo, tenha misericórdia, tenha compaixão. Conduza o teu povo, Senhor, ao sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Conduza a sua igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Conduza ela pelo caminho do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o seu nome. Na prática, a igreja vai ser totalmente diferente. Na prática, a igreja vai ser totalmente relevante para o mundo, com a verdadeira relevância que o Senhor quer que ela seja. Ela vai exercer o seu papel no sentido mais pleno, mais vigoroso e mais completo, porque o sacerdócio de Cristo só é eficaz para a igreja, porque ele é a segunda ordem de Melquisedeque. No nome de Jesus Cristo. Talvez para os cristãos isso seja difícil de entender, mas na prática eles precisam aceitar o sacerdócio de Jesus Cristo e viver o sacerdócio, a crença, a fé, a vitalidade da compreensão no sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que eu oro pelos cristãos, pela igreja, pelo povo do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe este vídeo, é misterioso, é profundo. O Salmo 110 é absolutamente profundo, precisa ser compreendido à luz de toda a Escritura Sagrada. Compartilhe o vídeo. Dá oportunidade aí para outras pessoas conhecerem quem Jesus Cristo é de fato e de verdade. Amém? E também deixe seu comentário aí o que você acha destas igrejas cujo modelo sacerdotal é levítico, é baseado no sacerdócio levítico de origem arônica. Deixe aí nos comentários o que você acha disso e quais os problemas que isto implica para a igreja de Jesus Cristo no mundo. Também deixe o seu like, se gostou do vídeo, deixe o like aí. A gente se encontra no próximo vídeo.